Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que tu está assistindo esse vídeo e eu estou aqui me apresentando para ti. Eu sou o professor Enio Fernandes, estou professor da disciplina de Direito Civil, parte geral das obrigações para o segundo ano, e professor de Processo Civil, parte do cumprimento da sentença e execução, além dos ritos próprios, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar neste encontro, neste ano letivo, de uma maneira tão reduzida como a gente vem enfrentando nesta situação pandêmica, que eu espero que passe logo, né? Estou com saudades do nosso pavilhão 6, dos nossos encontros pessoais, das nossas conversas de corredor, das nossas conversas de escadaria, dos nossos cafezinhos no centro de convivência, enfim, da convivência mais próxima, tanto com os meus colegas professores quanto com meus queridos e diletos alunos, né? Estou professor, sou formado na FURG em 92, especialização na FURG, especialização na Espanha, na FURG em Direito Civil Empresarial, na Espanha em Responsabilidade Civil Extracontratual. Tenho doutorado na Argentina, terminei lá em 2004 o doutorado na Argentina, depois fui fazer mestrado na PUC, depois voltei para o doutorado, para fazer doutorado aqui na Católica em Pelotas, em Políticas Sociais e Direitos Humanos. Sou professor da universidade, do curso de Direito da FURG desde 94, de 94 a 2004 fui professor substituto do curso de Direito, em 2004 prestei concurso e fui ser professor da universidade. De 2016 a 2020, dezembro de 2020, eu fui professor do curso de Direito da Anhanguera, onde eu dei aula de Direito Civil e Processo Civil, além de Processo do Trabalho. Lá na Anhanguera eu fui coordenador de curso, coordenador pedagógico, enfim, tinha uma vasta experiência acadêmica, e aqui na FURG eu já fui diretor da Faculdade de Direito, né, e chefe de departamento de ciência jurídica, depois diretor da Faculdade de Direito. Estou voltando agora para a sala de aula e a pedido do coordenador de curso, até porque a disciplina estava vaga também, eu pedi para assumir essa disciplina de recursos, que é algo de execuções, porque é algo que eu gosto muito da prática, né? Sou advogado de formação, advogado de trabalho há quase 30 anos, ano que vem faço 30 anos de advocacia, combativa, sempre tranquilo, já fui integrante do comitê de ética da OAB, já fui conselheiro da OAB em Rio Grande, enfim, eu tenho uma vida dedicada à advocacia e à sala de aula, que no meu sentir são complementares, tanto porque da docência para a advocacia me instiga sempre a pesquisa, ao estudo, ao aprofundamento do debate, a uma construção, nas minhas construções de peticionamento, uma construção muito mais aprofundada do que tão somente uma construção da linha prática propriamente do peticionar. E do outro lado, porque eu consigo trazer para dentro da sala de aula a minha prática da vida de advogado. Eu estou hoje procurador-geral do município, a convite do prefeito Fábio Branco, assumi esse cargo agora dia 1º de janeiro, e estou desenvolvendo em conjunto, então, a docência na FURG com a Procuradoria-Geral do município. E a partir disso, então, desta minha apresentação para ti, eu quero te dizer o seguinte: bom, trabalhar com recurso, trabalhar com execução, é basicamente tornar prático aquilo que a gente reconhece como um direito, como o reconhecimento de uma expectativa de crédito de alguém. Se tu te lembrar lá no direito civil, lá na parte das obrigações, a gente sabe que as obrigações elas nascem e constituem em favor de um credor uma expectativa de crédito, uma expectativa de que um direito vai ser concretizado. Essa construção de uma obrigação e contrapartida de uma expectativa de crédito, de um direito de crédito, ela nasce tanto de um ato volitivo, né, ou de uma norma legal. E em qualquer situação, tanto do ato volitivo, os contratos ou as declarações unilaterais de vontades, ou a disposição legal, os textos legais propriamente ditos, como fontes obrigacionais, elas possibilitam, concretizam que eu vá ter, por um lado, a possibilidade de me socorrer de uma tutela jurisdicional, de um processo de conhecimento que tem lá uma fase petitória, né, que é a fase onde o autor ingressa com seu pedido na inicial, existente a lide, um direito resistido ou a violação de uma expectativa, nasce a lide e a partir daí nasce a petição inicial, que é a provocação que a parte faz ao Estado jurisdicional, ao Estado judicante, para que ele preste uma tutela para proteger essa expectativa de direito que o autor, o titular da pretensão tem. O juiz recebe essa petição inicial, determina, se não for caso de julgamento liminar de improcedência, determina a citação do réu para que venha produzir a sua defesa.
E a produzida a sua defesa, então nós temos aí o encerramento da fase petitória, da fase postulatória. Ato contínuo a isso, nós temos a fase de saneamento, quando o juiz recebe a inicial e a defesa, estabelecido ali os exatos limites em que deverá ser prestada lá no final a tutela, sob pena de vício do julgamento por decisão extrapetita, ultrapetita, citrapetita, enfim, né? Estabelecidos ali os limites da prestação tutelar que se objetiva, o juiz então vai fazer o saneamento do processo, que é a segunda fase do processo, onde o juiz vai fazer o enfrentamento, não do mérito, mas do processo em si, saber se as partes são legítimas, se estão bem representadas, se a lide é possível, se o pedido é determinado, se o meio processual escolhido está correto. Então, saneado o processo, nós passamos para a terceira fase do processo de conhecimento, que é a fase de produção de provas, a fase probatória. É evidente que na fase postulatória, na fase de saneamento e a fase probatória, elas não são exaustivas em si. Tanto assim é que o próprio regulamento do processo civil hoje vigente determina que as provas documentais elas têm que vir para o processo lá na minha inicial, na minha defesa. Portanto, a fase probatória documental, ela está por expressa disposição legal vinculada à fase postulatória, inicial e defesa. É lá que eu junto o processo. Mas, não obstante isso, eu tenho fase postulatória, fase de saneamento e fase probatória, onde se produzem as provas, especialmente prova oral, prova pericial, enfim, ali então eu tenho a produção das minhas provas. Encerrada a fase instrutória, a fase de prova do processo, a quarta fase processual é a fase decisória. Postulatória, saneamento, probatória, fase decisória. Decisão, sentença. O juiz, grosso modo, pratica dois atos processuais: despacha e decide. O que é o despacho? Bom, o despacho ele pode ser um despacho meramente de andamento do processo, cite-se, intime-se, junte-se ao processo, atos ordinatórios, que não tem qualquer critério ou não tem qualquer carga eficacial decisória. Ou ele pode ter despacho sim com cargas eficaciais decisórias. As decisões interlocutórias são despachos interlocutórios. São decisões que cabem no meio do processo, que não terminam o processo, mas decidem algum ponto controvertido dentro do processo. O indeferimento da produção de uma prova, o deferimento da produção de uma prova, o deferimento da assistência judiciária gratuita, o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Então, são fases que dentro do processo são decisórias, têm caráter decisório e que, se não atacadas por um recurso próprio no momento oportuno, elas operam a preclusão. Então, se alguém pede a produção de uma prova, o juiz indefere e contra esse indeferimento não há um agravo do instrumento lá com base no 1015 do CPC, o que acontece a partir daí? Aquilo é coberto pelo manto da preclusão, não se discute mais no processo. Então, da fase decisória, que não é lá na fase decisória propriamente dita, na quarta fase do processo, correto? Que não é esta fase, existem decisões produzidas no processo, que tem despachos produzidos no processo, que tem carga eficacial decisória e que desafiam recursos. O que vai justificar, mais uma vez, o que eu há pouco falei para vocês, que as fases, apesar de meramente identificadas, postulatória, saneamento, probatória, decisória, por aí vai, elas não são exaustivas em si. Tanto assim é que eu tenho fases decisórias dentro dos processos em outras situações que não propriamente a fase decisória. Gente, a decisão, o julgamento de improcedência liminar de uma ação, como o próprio nome diz, é in limine. Se é in limine, é no início. No início está lá na fase postulatória, lá quando o autor ingressa com a ação, que a ação dele não depende de prova, que a ação dele já tem uma posição jurisdicional contrária à pretensão do autor, que isso já está acumulado, o juiz pode, diante desta situação, sendo matéria de direito, não dependendo de prova, e a pretensão sendo intransponível por já haver uma posição jurisdicional contrária, o juiz pode liminarmente julgar improcedente a pretensão. Veja, é sentença. Sentença que extingue o processo e que, ao extinguir o processo, desafia a apelação. Por quê? Porque é uma sentença terminativa de mérito. Então, sendo uma sentença terminativa de mérito, nós podemos propor aqui, ainda na fase postulatória, um recurso chamado apelação. A todas as outras cabe agravo. E lá quando houver a decisão, lá quando houver a fase decisória, propriamente dita na quarta fase do processo, que é a fase decisória, lá daquela sentença também caberá apelação. Então vejam, fase postulatória, fase de saneamento, fase probatória, fase decisória. E no sistema do Código do Processo Civil de 73, a quinta fase processual seria a fase de execução de sentença. Então nós teríamos um processo de execução de sentença. Terminaríamos um processo de conhecimento e começaríamos um novo processo, que era o processo de execução de sentença.
Com a reforma, com o CPC de 2015, essa execução de sentença, esse processo de execução de sentença acabou. Agora nós temos uma quinta fase executória, uma quinta fase processual, que é a fase de cumprimento da decisão. Então vejam, o juiz na sentença ele tem uma carga decisória que ela pode ser constitutiva, ela pode ser condenatória ou ela pode ser declaratória. Essas três cargas eficaciais comportam uma fase de cumprimento de sentença, em que o juiz nesta fase tornará efetiva a decisão que é contida no comando da sua sentença, ou declarará um direito e, por consequência disso, determinará as medidas necessárias para a declaração deste direito, ou constituirá um direito e, por conta disso, na fase de execução, determinará as medidas necessárias ao cumprimento dessa constituição de direito, ou condenará alguém a alguma prestação. Prestação de quê? Prestação de obrigação. De índole positiva, fazer ou dar, e de índole negativa, não fazer. E ao produzir esta fase, essa decisão com essa carga eficacial, na fase executória, na fase de cumprimento, de sentença, ele determinará as medidas necessárias a tornar concreta esta pretensão posta na decisão. Esta condenação a este comando sentencial posto na decisão. Então, quando a gente chega a encerrar a fase de conhecimento e vai para o cumprimento da sentença, é exatamente aí que vai começar o nosso espaço de fala neste semestre. Ou seja, como nós vamos tirar do mundo ideal, como nós vamos tornar concreta a pretensão posta lá no outorno inicial e que é absorvida, que é tutelada, que é protegida pelo ato jurisdicional sentencial. Então, ali vai começar o meu espaço de fala, que é o que tu vai trabalhar neste semestre, ou seja, a fase do cumprimento da sentença, que era o antigo processo de execução de sentença e que agora não é nada mais, nada menos do que cumprir, como uma quinta fase do processo de conhecimento, a decisão jurisdicional prestada. Além disso, e para e passo, nós temos fontes obrigacionais que não nascem de tutelas jurisdicionais, que elas nascem de títulos de crédito. Por exemplo, se eu tenho um cheque, a este cheque cabe uma ação de execução. Se este cheque já perdeu a sua força executória, porque no prazo de 6 meses eu não ajuizei minha ação de execução, caberá uma ação, pode ser de conhecimento, para constituir a obrigação, ou poderá ser uma ação monitória, que é uma fase de rito próprio. Nós temos ainda como ações de rito próprio, ação de consignação e pagamento, o inventário e partilha, a notificação e interpelação judicial, o arrolamento. Então, N tipos processuais que são processos próprios, ações de rito próprio, que nós vamos trabalhar neste ano, neste conteúdo programático contigo. Então, fase de cumprimento de sentença, processo de execução de títulos executivos extrajudiciais e ações de rito próprio. Tá certo? Então, esse é o conteúdo programático que a gente vai trabalhar. Esse conteúdo programático eu estou elaborando ele de uma maneira que fique bem plausível, bem objetivo, para que a gente possa absorver ele de maneira bastante prática. O meu método de aula contigo vai ser o seguinte: eu a cada fim de semana vou elaborar um pequeno vídeo, 15, 20, 30 minutos, colocando para ti o conteúdo que vai ser trabalhado naquela semana, colocando para ti um pequeno approach, uma pequena aproximação do conteúdo de maneira objetiva, de maneira sintética, de maneira bem didática. Olha, nós vamos trabalhar isso, se faz assim, tal, dá algum exemplo prático e vou colocar dentro do AVA o conteúdo programático que eu entenda que seja necessário para o teu aprendizado, para a tua aproximação do conteúdo. Bibliografia, junto do plano de ensino que eu vou dispor para ti lá, quando o AVA estiver aberto para que a gente possa fazer isso, eu vou fazer um referencial bibliográfico. Gente, assim, ó, livro é o que tu lê. Eu posso te indicar um livro que não seja o que tu lê. Eu posso te indicar o melhor doutrinador. Se tu não entende o que ele fala, não é o melhor doutrinador. Então, assim, livro é o que tu lê. Livro é o que tu entende. Livro é o autor que tu conversa com ele. Tá certo? Então, eu posso te indicar um referencial bibliográfico, mas esse referencial bibliográfico ele não pode ser exaustivo. Ele vai ser meramente orientativo. Eu estou te dando uma orientação. Olha, tem esse autor, tal conteúdo desse autor trabalha melhor, tal conteúdo desse autor trabalha melhor. Posto isso, a liberdade de pesquisa é totalmente tua, tá certo? Então, fica a teu critério. Professor, qual é o livro que o senhor indica? Eu não indico nenhum, eu te indico o livro que eu leio, que funciona para mim, que é o que eu gosto. Não sei se é o que funciona para ti, não sei se é o que tu gosta, não sei se é o que tu entende. Entendeu? Não estou dizendo que tu tem incapacidade, não é isso. O que eu estou dizendo é que tem gente que escreve bem e que eu não consigo entender. Tem livro que eu não gosto, tem livro que me torna chato. Eu gosto muito de livro objetivo e eu me permito divagar a partir daí. Então, cada um de nós, com as nossas circunstâncias, com as nossas
propriedades, vamos usar o livro que nós gostamos de ler. É isso que eu vou fazer, tentar trazer para ti, olha, um livro que seja atendo ao conteúdo programático, mas tu não está adstrito a ele. Tu pode buscar quanto autor tu quiser, tu pode fazer quanta pesquisa tu quiser, tu pode ler quanto artigo quiser, até porque vamos convir, né? Nenhum de nós aqui tem a pretensão de exaurir o conteúdo programático em um ano letivo, principalmente num ano letivo que está reduzido a 6 meses nesse momento pandêmico. Então, eu vou colocar para ti um referencial bibliográfico que seja apto ao teu aprendizado e vou dispondo no conteúdo programático ao longo do semestre letivo, do ano letivo, todo o conteúdo que vai ser necessário para ti, tá bem? Avaliações. Gente, assim, ó, nós vamos trabalhar com 4 avaliações, tá certo? São pequenos artigos que eu vou, ao longo do semestre, ao longo do ano, vou colocando para ti, para que tu possas fazer uma construção do enfrentamento do problema que eu vou te plantar a partir das expectativas que tu vai dizer. Quer ver? Semestre passado eu fiz um trabalho bem legal sobre regime de prisão de pena no momento pandêmico. A gente sabe, todos nós sabemos, né, que o regime de cumprimento de prisão de pena do devedor alimentar está no CPC, é regime fechado. Só que o ano passado nós tivemos uma orientação do CNJ determinando que fosse convertido o regime fechado em regime aberto, em regime domiciliar. Tá certo? Aí a gente pensa assim, puxa, no diálogo das fontes, pode uma recomendação do CNJ ser contrária ao CPC? Bom, aí nós tivemos uma lei que vigorou até dia 31 de dezembro de 2020, dizendo que o regime deveria ser o semiaberto. A lei não existe mais, não está mais em vigor. Nós ainda estamos no estado pandêmico. Qual é a posição do STF a respeito disso? Então, eu lancei esse problema e disse, olha aqui, ó, eu quero saber de ti, aluno, o que tu acha disso? Qual é o teu enfrentamento a partir do momento em que nós temos o reconhecimento da DPF 347, que o sistema carcerário brasileiro ele é medieval, ele é horrível, que ele não tem capacidade de absorver o preso e lá aplicar para ele a ressocialização, reintegração, reeducação, que isso estudo está completamente, como dizem os venezuelanos e que o STF reconhece, que há um estado de coisa inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Como diante disso nós vamos, diante de um sistema pandêmico, aplicar o regime de prisão para o devedor alimentar? Seguimos a regra rígida do CPC ou vamos para a relativização tanto da orientação do CNJ, da posição do STF, como da lei federal, que já não existe mais a respeito disso? E olha, tiveram construções muito interessantes a respeito disso, tanto saindo pelo princípio da dignidade da pessoa humana, tanto saindo pelo princípio do próprio estado de coisa inconstitucional e por aí vai, tá? Então, são coisas assim, eu quero, a cada momento que eu vou trabalhar com vocês, eu vou tentar trazer alguma coisa que seja palpitando, que seja muito importante, que seja bastante atual, contemporânea, para que a gente possa fazer a nossa aproximação do conteúdo exatamente com essa praticidade das coisas que estão efervescentes no nosso cotidiano, na nossa vida. São 4 avaliações, cada uma delas feitas por um artigo simples, sem qualquer formatação. Ah, mas cara, não preciso de páginas, tem um prêmio Nobel que é meia folha, então quantidade não é qualidade, nunca foi, a gente sabe disso, tá certo? Gente, curto, objetivo, eu vou te dar o problema, 3 a 4 páginas, não tem critério de ABNT, o que eu quero é que tu tenha a capacidade de fazer o enfrentamento e quero te ajudar lá adiante para que tu, diante de um problema, consiga achar as hipóteses de solução desse problema e a partir daí construir alguma coisa, me orientando, me dizendo, olha professor, eu penso isso a respeito da situação por conta disso, tá certo? Então é isso, são 4 avaliações. A última avaliação, a 5ª, é o exame. Bom, o exame é prova, né? Aí a prova com questão, enfim, nós temos 48 horas, segundo os regulamentos da própria Faculdade de Direito, para fazer o exame. Então, estes são os meus critérios e depois eu vou estabelecer o cronograma das nossas atividades avaliadas, tá bem? Basicamente é isso. Bom, gente, eu só queria fazer esta aproximação contigo, só queria fazer esse enfrentamento contigo de uma maneira bem preliminar, para que a gente se conhecesse e eu colocasse para ti qual é a minha perspectiva de trabalhar esse semestre, esse ano letivo. Semana que vem, então, a gente começa a trabalhar o conteúdo falando exatamente da fase de cumprimento de sentença, qual é o início do nosso conteúdo programático e, evidentemente, fazendo uma aproximação introdutória a respeito disso, tá bom? Gente, até semanas que vem, se cuidem, fiquem com Deus.